Olá, queridos internautas e telespectadores aqui da TV Mundo, a TV da Nova Era, e hoje nós estamos muito felizes porque nós estamos falando de 3 personalidades e já falamos de uma mulher, Maria Quitéria. E agora nós vamos falar de um outro grande líder brasileiro, Luiz Alves de Lima e Silva, mais conhecido como Duque de Caxias. Ele nasceu em 1802, lá no Rio Grande do Sul, e faleceu em 1880, no Rio de Janeiro. 25 de agosto é dia do soldado, data de um dos maiores personagens da história militar no Brasil, Duque de Caxias, Luiz Alves de Lima e Silva. Duque de Caxias é herdeiro de uma família de tradição nas Forças Armadas. Uma das personalidades mais influentes que nós tivemos na época do Império. Cadete já aos 5 anos de idade e com 19 recebeu das mãos de Dom Pedro I a primeira bandeira do Império. Em 1823, em frente ao primeiro combate, e o seu regimento foi à Bahia, para enfrentar as tropas portuguesas, ele esteve na Guerra da Cisplatina e lá ele foi nomeado chefe de batalhão. Foi convocado para participar de lutas internas, na Balaiada, na província do Maranhão. Pela habilidade que ele teve, ele já começou aí a receber as suas promoções, foi promovido a coronel. Concede anistia aos balaios e que estava concentrado na cidade de Caxias, no Maranhão, e recebe o primeiro título Barão de Caxias por esse motivo. Então, pessoal, aí as pessoas muitas vezes têm lá Caxias do Sul, que é no Rio Grande do Sul, mas essa cidade de Caxias, onde foi dada essa insígnia para o grande brasileiro, Duque de Caxias, é Caxias lá no Maranhão, tá? Só para as pessoas realmente, muitas vezes, não fazerem essa comparação com Caxias do Sul, tá? No sul do Brasil, outra revolta ameaça a unidade do Império. Os gaúchos, insatisfeitos com a centralização do poder do Rio de Janeiro, organizam-se numa revolução separatista que chamou-se Guerra dos Farrapos. Guerra dos Farrapos, muito interessante. Quando a gente falar do Bento Gonçalves, da Anita Garibaldi, nós vamos falar mais, tá? Caxias foi chamado para solucionar a crise e seu principal objetivo era em garantia da unidade, da integridade do Brasil, e conseguiu apaziguar a revolta, ficando conhecido como pacificador, e foi elevado a Conde de Caxias. Uma nova crise em 1825 levou sua tropa à guerra com, um argentino, que é o Juan Manuel Rosas, que era ditador, e o Manuel Uribe, lá do Paraguai, que ao final da campanha recebeu outro título de marquês. Então ele ia nas campanhas e ia ganhando os títulos. Passou a ocupar cargo de destaque como ministro da guerra. Hoje nós temos aí o ministro da Defesa do Brasil, ele na época era o ministro da guerra, e presidente do Conselho de Ministros. Então, são cargos hoje realmente dentro do nosso país, dentro da nossa política, de muita expressão. O Império do Brasil se destacava como uma nação influente e organizada, tá? Na América do Sul, mas desagradava a outros países, como o Paraguai. Em 1864, através de Solano Lopes, ele declarou guerra. Olha só o Solano realmente, a inconsequência. Ele declarou guerra ao Brasil, Argentina e Uruguai, tá? Veja bem, imagine o Paraguai declarando guerra a esses outros 3 países. Então, realmente, ele foi um inconsequente. Sabe por quê? Foi o maior conflito armado do continente, chamada de Guerra da Tríplice Aliança, com mais de 300 mil mortos, gente. E Caxias, no comando das forças aliadas, ele foi decisivo no embate, que foi encerrado em 1870, é lógico, com o Paraguai sendo derrotado por esses 3 fortes concorrentes, Brasil, Uruguai e Argentina. Ele foi elevado a duque, que é o único brasileiro nato a ter sido conduzido a esse título. Era um homem politicamente respeitado, militarmente obedecido e estrategicamente bem-sucedido. Merecidamente, depois de 50 anos servindo a pátria, se tornou patrono do Exército Brasileiro. Ele morreu em 1880 e seus restos mortais estão enterrados no Panteão Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, que é um mausoléu que foi construído em 1953, quando se comemorou os 150 anos do seu nascimento.
Em 2011, a Academia das Agulhas Negras, sediada na cidade carioca de Resende, comemorou 200 anos da fundação do Colégio Militar, que foi criado na Praia Vermelha, tendo Duque de Caxias o seu maior expoente militar brasileiro. Então, pessoal, a personalidade de Caxias realmente é muito importante porque o Brasil estava em construção, 1700, 1800, na época de Dom Pedro I, as nações vizinhas realmente já tinham no Brasil um espelho como desenvolvimento, até como organização. Por quê? Porque o Brasil já tinha uma estrutura um pouco diferenciada, em especial quando nós vamos fazer um programa especial falando da família real, Dom João, Dom Pedro I e Dom Pedro II, que é um programa especial que nós vamos fazer, tá? Então vocês vão entender. Então, Duque de Caxias realmente é uma personalidade. Você fala, mas é um homem de guerra, fez muita guerra. Gente, naquela época, inclusive nós falamos de muitas civilizações que viveram fase de guerra, que era a construção de território, construção de impérios. Hoje o mundo ele tem que realmente ter uma outra conotação. A guerra realmente não leva ninguém a lugar nenhum. Nós estamos vendo que nós já tivemos aí guerras mundiais, o mundo realmente se transformou. E a gente tem que realmente agora pensar na paz. Nós temos um órgão, que é a ONU, que tem que ser reestruturado. Por quê? Porque nós temos que levar paz, nós temos que aproveitar todo o que tivemos e temos como experiência em cima da Terra, para trocar conhecimento. E o Brasil tem um papel muito importante dentro disso, que são justamente essas personalidades que nós iremos falar com vocês, que a miscigenação com o nosso país, aqui no Brasil. No primeiro momento nós tínhamos os índios, depois nós recebemos os portugueses, os franceses, os holandeses, os judeus, enfim. Nos próximos programas nós vamos falar sobre essas personalidades que vieram no primeiro momento de fora, mas que com o passar do tempo foram gerando seus filhos, seus netos brasileiros, daquilo que nós temos hoje de toda essa grande miscigenação. Então, nesse segundo bloco, nós deixamos vocês realmente com essa personalidade muito importante dentro da nossa história, que é o patrono do Exército Brasileiro, Joaquim, né? Justamente o Duque de Caxias. Então é só um minutinho, nós vamos fazer um intervalo e já voltamos.